Eu acho que vocês não me ouviram bem. Vocês não me ouviram bem e também não perceberam bem o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou saudando a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Agora sim, essa é a igreja de Cristo, essa é a igreja que quer a paz, que excede todo entendimento, essa é a igreja que quer a paz de Cristo, amém? Eu fico feliz por essa oportunidade de poder estar ministrando no dia de hoje, né? É motivo de grande alegria. Agradeço ao pastor, ao convite que a mim foi feito. Estou me ajeitando aqui, tá, gente? De poder permitir-me ser um instrumento de Deus. Porque a primeira coisa que eu falei para Deus, quando o pastor então me mandou uma mensagem, que eu teria essa oportunidade de trazer a palavra, eu falei para Deus a seguinte expressão: Senhor, não permita-me falar de mim mesmo. Não me deixe ser douto de sabedoria humana, se a sabedoria não provém do Senhor. E logo quando a gente recebe convite, né, a gente pensa em 300 palavras. Não, pô, vou trazer aquela palavra que vai impactar a igreja. Pô, vou trazer aquele negócio que o povo vai sair dali pulando. Mas o Espírito Santo, que é o dono da igreja, ele fala assim, ó: nada disso. Nada disso. Porque quem dá a palavra sou eu. Então o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Fique muito atento ao que o Espírito Santo já está falando. Porque toda forma de culto, ela já é uma ministração do Espírito Santo para o nosso coração. Ela vai desde a abertura das orações, do momento de oferta. Ela vai desde o sorriso, do abraço de quem está na recepção da igreja. Ela vai com todos nós quando estamos sentados aqui no plenário. Quando olhamos para o nosso irmão, olha para o lado e dá um sorriso. Porque de repente o dia desse irmão não foi bom, mas o teu sorriso vai transformar e vai mudar a sorte dele. Olha para o lado e dá um sorriso para o teu irmão agora. Dá um sorriso, aquele sorriso lindo. Porque quando você está sorrindo para ele, nós não estamos mostrando os nossos dentes, mas nós estamos mostrando a face daquele que me amou. Nós estamos mostrando a face de Cristo. Na certeza que ele vai saber: Deus está nesse lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? E nós estamos nesse tema anual que fala sobre o derramar do Espírito Santo, templo do sobrenatural. Aí eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, e o Espírito Santo trazendo a direção. Nossa, o derramar do Espírito Santo, templo de sobrenatural. Mas o que isso quer falar ao meu coração? O que isso quer falar ao nosso coração? Porque nós ouvimos tantas vezes palavra que fala sobre isso, né, Joab? Nós vamos em congresso que fala sobre, poxa, derramar do Espírito Santo, e tem aquelas ministrações sobre a nossa vida. E nós saímos realmente, verdadeiramente impactados com palavras, com atos proféticos que são feitos. Mas o Espírito Santo foi me levando em algo além, em algo mais profundo, que vem me direcionando que não é apenas um momento, não é apenas um evento ou um culto, o de que provém o derramar do Espírito Santo. Mas o derramar do Espírito Santo é algo muito mais além do que aquilo que a gente pensa ou imagina. De tudo aquilo que eu já aprendi em toda a minha história de vida cristã, foi a revelação que o Espírito Santo me trouxe, e eu quero trazer nessa noite para vocês. E para nós darmos continuidade em tudo isso, tem ninguém cansado aí não, né? Não, pode falar a verdade. Se você estiver cansado, eu vou declarar sobre a tua vida que Deus vai renovar tuas forças. Porque o que a gente precisa é ser sincero com o Senhor. Senhor, eu estou cansado, mas você vai sair daqui cheio de energia, porque o Espírito de Deus está aqui. Aleluia, aleluia. Vamos abrir as Sagradas Escrituras, lá no livro de Atos dos Apóstolos,
Atos Apostólicos, no capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 20, Atos, capítulo 2, do 1 ao 20, desembanhar a espada, 1, 2, 3, isso aí eu vivenciei, quando era bem criança, numa atividade que tinha, quando eu era da Igreja Batista, que chamava de Embaixadores do Rei, né? Nós éramos obrigados a decorar versículos, tinha que abrir a Bíblia com uma velocidade, a gente tinha que saber de Gênesis ao Apocalipse, tinha que abrir, era uma competição, tinha que quem abrisse mais rápido, ganhava, né? Ficava assim, um bando de garotos, um do lado do outro, aí o conselheiro pegava, falava, vamos abrir agora igual aqui, Atos capítulo 12, versículo 1, desembanhar a espada, 1, 2, 3, aí o cara que achou primeiro ia lá e fazia a leitura daquele texto, né? Aí eu lembrei disso aqui, aí eu brinquei aqui com vocês, né? Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 20, todos acharam? Amém? Se puder também projetar no telão, Alexandre, e eu vou precisar de você também, tá? Da Milena também, logo depois que nós lermos esse texto, vou precisar de vocês dois aqui na frente comigo. Oi? Não consegue botar alguém para substituir aí, não? Não consegue? Então tá bom, vou arrumar outra pessoa. Vamos lá, Atos 2, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: cumpriu-se o dia de Pentecostes, e estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, em que nós somos nascidos? Pardos e medos, elamitas, e os quais habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam, estavam perplexos, dizendo um para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus de todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão, e também do meu espírito derramarei sobre todos os servos e sobre todas as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Amém? Então a gente vê um relato, escrito aqui em Atos dos Apóstolos, que nós, quando ouvimos falar, principalmente nesse versículo 1, e cumpriu-se o dia de
e cumpriu-se o dia de Pentecostes. A primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente ouve essa expressão Pentecostes, logo a gente começa a pensar: Pentecostes, movimento pentecostal, descida do Espírito Santo, não é verdade? É a primeira coisa que vem na nossa mente. Porque descida do Espírito Santo e movimento pentecostal tem tudo a ver com o que aconteceu nesse fato. Mas existe outra coisa extremamente importante a gente entender também desse relato ao qual nós lemos aqui, através da palavra de Deus, que é a expressão de Pentecostes. O primeiro Pentecostes aconteceu lá no Velho Testamento, conforme está descrito em Êxodo capítulo 23, versículo 14 em diante, que nada mais é que representa a festa de semanas ou colheita. E também Levítico 23, versículo 9, também vem relatando sobre essa festa, ao qual foi determinada por Deus para o povo judeu. E o povo judeu obediente veio se cumprindo. A cada ano, uma vez por ano, era comemorado a festa de semanas ou colheitas. Mas também é importante que no início, quando foi determinado essa celebração, o nome não era Pentecostes. Era exatamente isso, festa da colheita. O Pentecoste, esse nome, ele veio do grego 330, antes de Cristo, que quando então o Império Grego estava dominando sobre as nações, as províncias, e adentraram, e eles trouxeram isso porque Pentecoste vem de 50, e essa festa era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Por isso que a palavra penta, para quem gosta de futebol, quando a gente fala de penta, que é o time foi quantas vezes campeão? 5 vezes campeão. Esse Pentecostes é de 50 dias após a celebração da Páscoa. Começou 330 antes de Cristo, que originou de uma palavra grega. Então a gente está aqui pegando uma pequena introdução para a gente entender esses fatos e como aconteceu. Porque Pentecostes não era um movimento, não é o que a gente tem ouvido falar no dia de hoje. É uma celebração que os judeus até continuam comemorando no dia de hoje, em obediência à palavra da qual foi determinada por próprio Deus. Mas por que, agora que é onde nós vamos adentrar, por que aconteceu nesse dia, exatamente como está relatado em Atos capítulo 2, nesse versículo 1, porque a descida do Espírito Santo aconteceu nesse dia? Aí eu quero trazer a memória de cada um de vocês, para que a gente comece a pensar e refletir, que Jesus, quando ele foi à cruz, ele foi entregue pelos nossos pecados. Esse dia da morte de Jesus, qual era o dia que se comemorava? Quem sabe dizer? Foi em qual dia? Na Páscoa. A Páscoa não é ovo de chocolate. A Páscoa foi o maior presente de Deus para a humanidade. O sacrifício vicário de Jesus. Então é importante, eu estou trazendo isso para que a gente comece a refletir, para que fique guardado no nosso coração as verdades impressas na palavra de Deus, para que a gente não deixe ser enganado pelas circunstâncias desse mundo. Então Jesus, ele foi entregue, foi morto na Páscoa. Então vamos começar a fazer uma matemáticazinha básica. Jesus foi morto na Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, o que viria? O Pentecostes. A Bíblia continua a nos dizer que Jesus, depois que ele foi morto, ele ressuscitou ao terceiro dia. Então a gente já tem 3 dias depois da morte. Vamos lá? Vocês são bons de matemática?
temos 3 dias depois da morte de Jesus, que foi na Páscoa. Então, depois da morte de Jesus, ele ressuscitou ao 3º dia. Depois de Jesus ressuscitar, aí a pergunta que eu faço, isso aqui está parecendo até aulão de seminário, né? Depois da morte de Jesus, que ele ressuscitou ao 3º dia, Jesus, ele subiu ao céu? Não. A Bíblia também nos relata que Jesus, depois da sua morte e ressurreição, ele ainda continuou na terra, exercendo o ministério ainda presente. E a Bíblia nos relata que nesses dias, enquanto Jesus esteve na terra, durou-se 40 dias. Vocês são bons de matemática. Ele ressuscitou e ele continuou exercendo o ministério na terra, depois da sua ressurreição por 40, somando 40 mais 3 dá quanto? Então, ou seja, Átila, o Pentecostes é quanto? Depois da Páscoa? Ainda faltam 7 dias para acontecer esse fato aqui, que está essa narrativa aqui de Atos dos Apóstolos. E ao 40º dia, depois que Jesus então concluiu o ministério, ele tem um encontro, está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ele tem um encontro com seus discípulos e dá a ordem para eles: continue, não saiam de Jerusalém até que se cumpra o que eu revelei para vocês. Que ele fala da descida do Espírito Santo. E depois disso, então Jesus, ele é levado ao céu. Aleluia! Jesus é levado ao céu. Jesus é levado ao céu. Então a gente já falou que tinha 43 dias. Tinha 43 dias. Agora a gente vai entender a conclusão para a gente chegar no que está aqui. Desses 43 dias, quando Jesus é levado ao céu, o sacrifício de Jesus agora foi aceito por Deus, os nossos pecados agora estão remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! 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 Porque precisava se cumprir todas essas etapas. Agora o sacrifício de Jesus foi válido, foi aceito por Deus. Então, como foi aceito por Deus, Jesus agora é levado ao céu, para participar da maior celebração já vista no céu, a sua coroação como rei. Porque Jesus, desde o Velho Testamento, é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora Jesus irá assentar no trono. Aleluia! Então nós entendemos que já tinha 43 dias e no 40º ele subiu ao céu. Faltam 7 dias para a celebração da festa da colheita. Mas quando Jesus subiu ao céu, deveria cumprir-se mais uma etapa, que era a sua coroação. E segundo as tradições judaicas, a coroação de um rei, ela durava-se uma semana. Era uma semana de celebração, de festa. E eu quero fazer um paralelo aqui para nós. Se nós estamos falando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao qual o céu parou para celebrar, ao qual o céu parou para se alegrar, para aquele que iria assentar-se no trono. Os anjos se curvaram e se prostraram diante dele, declarando: Rei dos Reis. E nós, como igreja, devemos também nos prostrarmos diante daquele que está assentado no trono aqui nesse lugar. Porque Jesus, Deus está aqui nesse lugar e devemos prostrar o nosso coração. Devemos olhar para Jesus e falar: ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu te louvo, eu te amo, eu te busco, eu te quero acima de todas as coisas.
Aleluia! Aleluia! Porque se cumprir depois todo esse período de uma semana, agora a gente entra aqui, Jesus coroado, agora se cumpre a promessa que já estava descrita desde o Antigo Testamento, em que Joel descreveu de forma muito mais clara, mas outros profetas da Bíblia já relatavam sobre isso. Que desceria aquele que viria sobre nós. Aconteceu esse movimento. Aconteceu esse movimento. O Espírito Santo veio, desceu e pousou sobre todos os homens e mulheres que ali estavam naquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, porque agora se cumpre o que fora prometido pelo Senhor, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então agora, depois de nós entendermos por que todo esse propósito, porque a gente só contava que aconteceu, que desceu, nós não entendíamos o propósito, porque tudo é ligado, porque Deus, Ele trabalha com propósito, Deus trabalha com números, Deus trabalha com tempo, Deus trabalha com tudo aquilo que Ele já determinou, e a gente pôde observar que já estava determinado tudo isso no Velho Testamento, e Ele continuou cumprindo aqui no Novo Testamento. Mas por que aconteceu a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Porque agora Deus está fazendo a maior colheita já vista na face da terra. Ele comprou homens e mulheres para si. Porque eles foram cheios do Espírito Santo. Não foi para ficar dentro de quatro paredes, ficarem ali depositando: agora eu tenho o dom de Deus, agora eu profetizo, agora eu tenho visões, agora eu falo em línguas. Não, mas eles foram cheios do Espírito Santo de Deus para impactar a sociedade. Aleluia, aleluia. E a palavra continua nos dizendo que esses homens cheios do Espírito Santo de Deus, quando então havia uma multidão que foi para celebrar esse dia de Pentecostes, essa festa da colheita, ouvindo o som que acontecera naquele lugar, onde estavam ali os discípulos e os apóstolos de Jesus, aproximadamente 120 homens e mulheres que estavam reunidos unanimemente, e quando veio o som de um vento veemente impetuoso, toda aquela multidão que ali estava reunida para essa celebração, logo se voltou para aquele lugar, para ver o que está acontecendo ali. O que é isso? Que som é esse? Que burburinho é esse? Que esses homens estão falando? E ao chegarem naquele lugar, onde tem o Espírito Santo de Deus, o homem não pode resistir. Onde o Espírito Santo de Deus toca, não tem coração duro que não possa ser quebrado. Onde o Espírito Santo de Deus está, não tem alma que não venha a ser curada. Onde o Espírito Santo de Deus, não tem enfermidade que não possa sair. E aquela multidão, quando chega ali, ouve aquele barulho santo, homens falando em línguas como repartidas como de fogo. Mas o que está acontecendo ali? André, o que está acontecendo ali? É como eu e você chegássemos lá, André, e a gente visse um povo santo reunido, mas falando em outras línguas, falando em algo que a gente não entende, e logo a gente chega perto. O que está acontecendo ali? Mas quando a gente vai se aproximando, porque a gente estava a uma certa distância, a gente só estava ouvindo aquele barulho, mas eu vou chegar perto para ver o que está acontecendo. E quando eu chego perto, quando nós chegamos perto do que está acontecendo, logo o Espírito Santo de Deus começa a tocar sobre a nossa alma, e logo também você é batizado, e logo também começa a falar em outras línguas, e logo você começa a receber os mistérios e os dons de Deus. Porque ali foi a maior colheita da humanidade.
não uma colheita como os judeus celebravam, de frutos, de cereais, de trigo, mas Deus comprou homens para si, como está descrito lá em Apocalipse 3, versículo 20. Não, desculpa, Apocalipse 3 não, esse é outro texto, desculpa, mas está descrito em Apocalipse, eu esqueci aqui na minha anotação, não botei, o 3:20 fala que estou à porta e bato, né? Está lá em Apocalipse, Deus ele comprou homens para si, e Deus não estava só comprando aquele povo que era o povo de Israel, mas ali, como está descrito também nesse texto aqui de Atos capítulo 2, havia povos religiosos de todas tribos e nações, e logo foi dado dons aos homens, que eles ouviram, mesmo sendo de outra cultura, de outra língua, ouviram falar dos mistérios de Deus na sua própria língua, e entenderam das grandezas do Todo-Poderoso. Esse é o verdadeiro significado do Pentecostes. Agora que nós entendemos o significado do Pentecostes, e o que está descrito lá em Joel, que nos últimos dias, esses últimos dias que está descrito lá no Joel, nós também pensamos que Joel está falando do final dos tempos. Apocalipse 5:9, obrigado, está vendo? Ajuda dos universitários, obrigado pastor. Apocalipse 5:9, tá? Que Deus comprou homens para si, né? E que está descrito lá em Joel, e a gente vê também aqui, Pedro citando o que está descrito lá em Joel, no versículo 17, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu. Mas todos nós pensamos que isso aí ele está falando dos últimos dias, né? Quando Jesus vier, a segunda volta de Jesus. Não, é outra coisa que eu quero trazer, uma verdade também explícita aqui na Bíblia. Joel está declarando do último dia da antiga aliança, agora para a nova aliança em Deus, porque isso de Joel se cumpriu ali em Atos 2, eu derramarei do meu Espírito. E quando Jesus, quando ele fala assim, que o sol se transformará em trevas, eu quero trazer também a memória de vocês, que quando Jesus expirou, deu seu último respirar, Senhor, agora te entrego o meu Espírito, que ele fez assim, veio uma grande trevas sobre a face de toda a terra, cumprindo-se o que estava escrito aqui, aos últimos dias da antiga aliança, e agora eis que faço uma nova aliança com vocês. Coisas que a gente sempre pensa, não, é na segunda vinda de Jesus. Não, se fosse na segunda vinda de Jesus, ele não teria derramado o Espírito aqui. É a quebra da antiga aliança para uma nova aliança agora em Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Então o sol se transformará em trevas, isso está descrito lá em Lucas 23, do 44 ao 49, lição para casa, depois você estudar, você vai ver que é o mesmo relato que João está falando, com Jesus inspira Deus, ele fala assim, agora eu faço uma nova aliança com vocês. Pararam para perceber? Quantas vezes nossa mente nos leva a algo muito mais além, se o negócio já estava aqui perto, se o negócio já estava acontecendo e está acontecendo, porque também eu quero dizer para vocês, o Pentecostes não acabou, mas ele está acontecendo, porque o Espírito ele está liberado para quem quiser, Agora entra Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Eu ia fazer uma enquete aqui, mas o tempo ele vai muito rápido, né? Esse versículo ele está nos trazendo aqui um fato muito interessante. Vou tentar exemplificar para vocês de forma assim bem clara. Antes de Jesus, Alan antes da sua conversão, existia só o Alan. E no trono do meu coração, quem reinava se existia só o Alan?
o Alain. O Alain fazia o que ele queria, as vontades dele, os desejos, tudo que desse vontade. Não, eu posso fazer, porque eu sou dono de mim mesmo. Né? Não é assim que a gente vê as pessoas que não têm Deus? Eu sou dono de mim mesmo, não, isso aí mesmo, tá, vamos para farra, vamos para bagunça, vamos fazer acontecer, que sei lá o quê, pá. Mas a partir da conversão do Alain, quando eu abro meu coração e digo: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, o meu coração é Teu. Aí ali começa a acontecer um conflito, pastor, porque o Alain, ele estava sentado sobre o trono do coração, mas a própria palavra também vai dizendo que Deus, Ele não aceita ter dois senhores, porque se o Alain está sentado, ele está reinando, porque a própria palavra vem dizendo, porque há de amar um e aborrecer o outro. Opa, então espera aí, se não pode ter dois senhores, um vai ter que sair. Mas se a minha conversão, André, é genuína, eu faço assim, ó. Eu me levanto do trono do meu coração, limpo, e falo: Senhor, o trono é todo seu, reina sobre esse trono, reina sobre a minha vida. Aí agora, do momento que antes da conversão, o Alain só existia ele, fazia a minha vontade, agora eu não tenho mais direito sobre mim, porque agora eu passo a ser do Senhor. Essa é a verdadeira conversão, a conversão genuína. Eu passo a ser do Senhor, agora o Senhor está reinando sobre o trono do meu coração. As minhas vontades já não faço mais, mas Ele agora começa a coordenar a minha vida. E todas aquelas imperfeições que antes o Alain tinha, Ele começa a endireitar. Ele começa a organizar a casa, ele começa a limpar, ele começa a trabalhar, ele começa a moldar, ele começa a trazer um caráter diferente, não mais aquele caráter egoísta, aquele caráter egocêntrico, mas agora um caráter de amor, um caráter que se importa mais com o próximo do que com si mesmo, um caráter que se importa mais em servir do que ser servido. Esse é o caráter daquele que tem Cristo no coração reinando. Aleluia, aleluia. Então essa é uma das características para a gente ser cheio. Esse é o primeiro passo, abrir o nosso coração, porque se nós não abrimos o nosso coração, o Espírito Santo não pode nos encher, porque se eu já estou cheio de mim mesmo, se eu já estou reinando no meu coração, como o Espírito Santo irá habitar? É incompatível, é inconcebível essa atitude. Se eu não começar a abrir mão, se eu não levantar do trono e falar: senta, Senhor, sobre o trono. Essa é a primeira característica para ser cheio do Espírito Santo. E essa característica a gente observa nos discípulos e nos apóstolos de Jesus, que eles permaneceram, eles abriram mão, eles obedeceram, sem pensar no que estava perdendo, mas unicamente consciente daquilo que estava ganhando, a salvação em Cristo Jesus. Porque a gente pensa nas perdas desse mundo, mas nós esquecemos daquela que Ele nos prometeu, que nem a traça nem o ferrugem consomem. Porque tudo que eu adquiro aqui nessa terra, os tesouros que eu tenho, os bens materiais que eu tenho, naquele dia, no glorioso dia, tudo isso vai ficar. A única coisa que eu vou levar é se eu tiver a minha vida pautada em Cristo, com meu coração purificado e lavado, e com as minhas vestes embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Aí eu estarei no céu com o Senhor. Porque essa é uma das características do homem cheio do Espírito Santo: viver em santidade.
A segunda característica está lá em Atos capítulo 1, versículo 4, ao qual nós vamos observar aqui o que os discípulos estavam. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. A segunda característica que eu quero trazer para nós, e ao qual essa revelação veio ao meu coração, é ser obediente. Porque quando não mais eu reino sobre a minha vida, mas o Espírito Santo reina em mim, agora eu não tenho mais direito. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que parar de pensar que eu sou dono da minha vida. Eu não sou mais dono. Mas a minha vida é do Senhor. Então o Espírito Santo, a gente tem uma vida de obediência, porque muitas vezes o Espírito Santo fala: Alain, não vai por esse caminho, vai por esse. Alain, não faz desse jeito, faz desse. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus consegue perceber e obedecer à voz do seu Senhor e dizer: Senhor, eu seguirei aquilo que o Senhor está determinando. Assim como nós observamos aqui em Atos capítulo 1, versículo 4, eles permaneceram em Jerusalém, aleluia, até que se cumprisse o que fora dito. Aleluia. É a segunda característica do homem cheio do Espírito Santo: obediência. Porque eu quero dizer para cada um de vocês, para cada um de nós nessa noite, o Espírito Santo tem verdade muito explícita para nós, mas o problema é que nós muitas vezes não conseguimos perceber a voz do nosso Senhor, porque existem muitas vozes envoltas, e as vozes que estão envoltas são o caminho mais curto, mesmo que o caminho do Senhor seja um pouco mais longo, mais árduo. Mas eu quero dizer para você, esse é o melhor caminho, porque Ele vai te levar para o céu. O caminho curto, a porta larga, ela te leva para a perdição. E a gente toma atalhos, nós tomamos decisões pelo que é mais fácil, porque o difícil é mais árduo para mim. Mas obedecer que é isso, requer sacrifício, requer negação. Conseguem perceber isso? A vida de Jesus é um maior exemplo de tudo isso. Jesus estava muito confortável no céu. Se você parar para analisar nesse ponto de vista, Jesus estava muito confortável no céu. Jesus tinha tudo, todos à sua disposição para te servir. Mas Ele desceu, se fez em forma de homem, e humilhou-se a si mesmo, por nós que não somos merecedores de nada. Não merecemos nada, mas Ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. E não foi fácil. E não foi fácil. E a terceira característica e última do homem cheio do Espírito Santo de Deus é ter relacionamento com Deus. Rapaz, pastor, eu quero te dizer uma coisa, que esse é um dos mais difíceis. Todos nós que somos casados, a gente sabe que a vida a dois não é muito fácil, porque nós sabemos que a minha esposa foi criada em uma cultura, com uma criação, com uma forma, foi criada em outra, e quando a gente se junta, essa criação, ela começa a ter uns atritozinhos, porque eu tinha os meus costumes, elas sabem quais, né, esposa? Forrar a cama por quê, se eu já vou dormir de novo? Eu brincava com ela: não, forra a cama, forra por quê? Daqui a pouco eu vou pegar e vou deitar de novo. E ela com os delas, assim é, cada um que é casado sabe disso.
não é fácil. E relacionamento com Deus também tem isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a maior batalha que nós enfrentamos, o Espírito Santo também vem me dizendo, não é contra Satanás, mas é contra nós mesmos. Porque Satanás já foi derrotado, diz a palavra de Deus. Ele não tem poder contra os ungidos do Senhor, meu amigo. Ele não pode tocar em cada um de nós, dos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ele tem medo, ele corre e recua. Mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando a gente busca ter esse relacionamento com Deus, essa vida de oração, conforme nesse vídeo, que é prostrar os joelhos, se humilhar diante dele, ter uma vida de obediência, começar a ouvir a voz dele, e ele fala, não é isso, mas é assim, e a gente fala, não, mas eu cresci assim, eu fazia desse jeito, e a gente querer confrontar, ter esse confronto com o próprio Senhor, por querer colocar as nossas próprias vaidades e desejos pessoais. Atos 1,14 vem dizendo que os apóstolos fizeram, e todos esses perseveraram unanimemente em oração. Oração nos leva a isso, a relacionamento. E todos perseveravam em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Porque a oração também é importante a gente entender, não é só a gente falar, mas muitas vezes, a maioria das vezes, é a gente parar para ouvir. Porque uma das coisas que a gente cresce com a religião, que a oração é só para a gente pedir. Não, a oração é esse relacionamento, não é um monólogo, é um diálogo. Aí eu deixo em aberto e faço uma pergunta: quando você busca o Senhor em oração, você já ouviu a voz do Senhor? Você já parou alguns minutos só para ouvir o que Ele tem para falar? Porque é muito mais fácil para nós, né, André? A gente procura o fast food. O que é mais fácil? Eu quero ouvir o Senhor. Eu entro no YouTube e boto um videozinho lá de um pregador renomado. Ele vai trazer uma palavra de conforto para o meu coração. Eu vou entrar num grupo lá no WhatsApp, o irmão vai lançar uma palavra bíblica e opa, o Senhor falou comigo. A gente quer tudo muito instantâneo, mas o relacionamento é muito mais profundo que isso. É convivência. É convivência. É Ele estar do seu lado ali, de frente a frente, tete a tete, e você parar muitas vezes para Ele te dar uma bronca, e você aceitar de bom grado, porque Ele quer o teu bem, Ele quer o nosso bem. Esse é o relacionamento com Deus. E essa é a terceira característica do homem cheio do Espírito Santo. Tinha até mais para falar um pouco aqui, mas o tempo não permite. Mas se vocês gravarem essas três características, o homem cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que Deus vai começar a fazer uma revolução na sua vida. Deus vai começar a fazer mudanças, e essa mudança não vai ser só dentro da tua casa, mas vai ser em todas as áreas. Você vai ver a transformação de Deus. E quando as pessoas ouvirem o burburinho santo, vão querer saber o que está acontecendo ali, e serão impactadas pelo poder do Senhor, porque a casa está cheia do poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E nós vamos ter experiências sobrenaturais e nunca mais seremos os mesmos. Essa é a minha oração para a vida de cada um de vocês, para a minha vida, para a vida de cada um de nós, que tenhamos experiências com o Senhor, profundidade, que venhamos ter revelação e entendimento daquilo que Ele tem para nós, e venhamos ser cheios do Espírito Santo. Porque eu só quero concluir dizendo uma coisa que o Espírito Santo está pautando muito no meu coração. Eu não posso deixar de dizer isso, que quando a igreja for cheia do Espírito Santo,
essas trevas que está se levantando, querendo amedrontar, meu amigo, ela vai bater em retirada, ela vai se curvar no chão ajoelhada, porque ela vai olhar para a igreja santa, para a igreja onde o general, onde o Senhor dos senhores está à frente, e vai falar: que poder é esse que tem nesses homens e mulheres? Eu não quero enfrentar o que eles têm. E vai acontecer uma revolução quando a igreja for cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja, quando a gente fala assim, a igreja que o Espírito Santo está revelando aqui é a minha vida, é a sua vida. Quando nós formos cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos impactar essa sociedade, em nome de Jesus, e tudo será transformado, e a festa da colheita vai ser essas almas que vão ser ganhas para Jesus. Em vez de fuzil e pistola, eles vão carregar a Bíblia. Em vez de drogas, prostituição, eles vão transformar o seu corpo e vão ter umas vestes em santidade ao Senhor. Em vez de miséria espiritual, eles vão viver a prosperidade do céu, porque eles vão andar de glória em glória com o Senhor. Em nome de Jesus. E quem recebe isso? Quem recebe isso? Glorifica ao Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão, a vida de cada um de vocês. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado no coração de cada um de vocês, e que nessa noite possamos sair transformados por esse poder que habita aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar mais uma salva de palmas, Senhor?